nós estudaremos a visualização em 3D dos dados no próprio QGIS. Para isso, o nosso mapa ele deve estar num sistema de referência de coordenadas projetado, onde as unidades é dada em metros. Também é necessário que tenhamos um modelo digital de elevação, MDE, ou MDT, MDS, que contenha a informação altimétrica. Também é possível realizar a visualização 3D se nós tivermos apenas uma camada vetorial, de polígono, com as informações altimétricas. E se nós tivermos ambos, a gente consegue fazer uma visualização 3D tendo o MDE e os vetores. Então, conseguimos destacar todos eles na superfície. Também é possível adicionar a visualização 3D no compositor de impressão, que é algo muito interessante, muito bacana de representar e imprimir em um mapa. Vamos agora aprender a criar visualização em 3D no QGIS 3. Nós podemos observar aqui na lista de camadas que nós temos uma camada de edificações, do tipo vetorial, e duas camadas raster, aqui uma ortoimagem, e embaixo nós temos o modelo digital do terreno dessa área aqui, conhecido junto com a imagem de satélite. Na camada vetorial, abrindo aqui na tabela de atributos, nós temos o nome e principalmente esse campo aqui, que é o campo altitude, onde nós temos o valor aproximado da altitude de cada uma das edificações, essa altitude sendo dada em metros. Observe que o nosso projeto ele tem que estar, no caso, no sistema de referência de coordenadas projetado. Nesse caso aqui, o projeto ele se encontra no SRC 31985, que é o SIGAS 2000, TM25S. Para se trabalhar com a visualização 3D, o seu projeto ele tem que estar no SRC projetado. Se você for trabalhar com latitude e longitude, ele vai acusar um erro. Então, isso é uma dica importante na visualização 3D. Ok, então voltando à execução da criação da visualização em 3D, nós devemos ir em Exibir e Nova Vista do mapa 3D. Ok, então observem que uma nova janela será aberta. Essa janela a gente pode fixar em qualquer canto aqui do nosso projeto. No meu caso eu não quero, eu quero trabalhar com ela dessa forma mesmo, então vou ajustar aqui a janela, aumentar aqui minha página. Muito bem. Ok, e aqui eu posso manipular a visualização 3D. Mas por que não está em 3D? Porque eu tenho que fazer a configuração. Nós temos um MDT e uma ortoimagem. Então vamos inserir a informação altimétrica do MDT na configuração. Elevação. A elevação vai vir a partir do MDT, onde cada pixel representa a altitude em metros. Nós também temos a situação da escala vertical, também chamada de exagero vertical. É uma escala que a gente multiplica o valor da altitude por um valor, no caso aqui 1. Então, por exemplo, eu tenho 10 metros, eu estou multiplicando por 1. Muitas vezes é interessante a gente multiplicar por outro valor. Nesse exemplo, a gente vai multiplicar por 2. Por exemplo, se eu tenho 10 metros, multiplicado por 2, na representação, vai ser representado como 20 metros. Ok? Isso aqui são outras configurações. Na questão da resolução da apresentação, vamos deixar o valor padrão. E clica aqui em OK. Já observe que a apresentação aqui já considera o valor do MDT. Agora, algumas dicas aí de navegação. Você pode utilizar o seu próprio mouse. Então, o mouse clica, segura arrasto, você consegue mover aqui na sua visualização 3D, utilizando o botão do meio. Então, segurando e arrastando para cima e para baixo. E a gente já consegue perceber melhor. Da mesma forma que você utiliza para dar o zoom, né, o zoom mais ou menos, você consegue aproximar e afastar.
utilizando o seu mouse, e utilizando o botão direito você também consegue aproximar e afastar. Ok? Então, principalmente o botão esquerdo do mouse a gente consegue movimentar, e o botão de rolagem para aproximar, e segurando ele nós conseguimos fazer esse efeito aqui de rotação. Mas eu posso utilizar o teclado, eu prefiro até o teclado para configurar as visualizações, as diversas visualizações do meu mapa 3D. Então, basicamente, nós temos as setas para cima, para trás, eu consigo mover, da mesma forma para a esquerda e para a direita. Pressionando o Shift para a direita, eu consigo rotacionar para a esquerda, e o Shift para a esquerda eu rotaciono aqui para a direita. Pressionando também o Shift para cima eu rotaciono dessa forma, e o Shift para baixo eu rotaciono dessa outra forma. Eu também posso utilizar o Ctrl. Então o Ctrl ele faz uma rotação de acordo ali com o ponto de vista do observador. Então uma rotação diferente. Ok? Da mesma forma que a rotação para cima e para baixo utilizando o Ctrl. E outra dica aqui é o botão Page Up. Page Up é como se eu estivesse decolando. Então a gente faz uma analogia com um voo de drone. Então a gente está decolando nosso drone. E aqui eu estou abaixando minha altitude, eu estou pousando meu drone. Então dessa forma eu consigo fazer o meu voo, uma simulação da mesma forma como se estivesse utilizando um drone. Então basicamente são essas as teclas de atalho: Page Up, Page Down, Shift, Ctrl e as setas. E agora vamos aprender como colocar as camadas vetoriais com a visualização 3D também. Então para isso eu vou nas propriedades da camada, no caso a camada edificações, botão direito, propriedades, e lá existe a possibilidade aqui de trabalhar com a visualização 3D. Isso aqui é novo, no QGIS 2.18 não existe essa opção. Então a primeira coisa que eu devo fazer é habilitar a visualização, né? O desenho 3D. Nós temos vários parâmetros que devem ser preenchidos, alguns, e aqui no caso a cor onde vai ser apresentado. A altura é quando eu considero que tem uma informação lá, um campo em relação ao terreno, ok? A altura da base da edificação. Neste caso a gente não tem essa informação, a gente só tem a altura da edificação, mas não tem o valor absoluto da base. Então na extrusão é realmente o valor da altura que a gente vai dar, né, o volume, aquela parte que está para cima do modelo está o terreno, que corresponde à altura de cada uma das edificações, cada um dos polígonos. Então, neste caso aqui da extrusão, é que a gente vai inserir o valor do campo, altitude. Prender altitude. Então, existe a opção de absoluto, relativo e terreno. Absoluto é quando eu tenho esse valor de altura, quando eu tenho realmente o valor da base de cada uma das edificações, que não é o nosso caso. No nosso caso, nós vamos utilizar o terreno, então ele vai prender a altitude, essa parte para cima de cada um dos polígonos, em relação ao terreno. Nós também temos as opções aqui de Altitude Bind. Então minha sugestão é sempre utilizar o centroide, fica com uma visualização melhor, pelo que a gente testou aqui com esses dados. Esse valor aqui de cooling deixa no cooling mesmo, então padrão. A questão de cor, essa cor aqui cinza e preto não fica bem interessante aqui quando a gente está trabalhando com horta-imagem. Então nesse exercício a gente pode utilizar, por exemplo, um laranja mais claro, e a parte ambiente corresponde à lateral das edificações. Eu vou colocar um laranja mais escuro, esse aqui, bom? Depois a gente vê aqui, eu vou colocar vai dar uma escurecida aqui na cor.
deixar um pouquinho mais escuro. Aqui, ok. Então essa aqui vai ser a lateral da edificação. Esse brilho especular a gente pode testar depois, mas por enquanto vamos deixar aqui sem esses valores aqui. Deixar o padrão mesmo. Clico em aplicar. No momento que eu aplico, no meu mapa 3D, as edificações, como vocês podem observar, já aparecem com o volume. Antes que estava chapada, no raster aqui na ortoimagem, agora ela aparece para cima em relação aqui ao MDT e considerando a altitude que está presente na tabela de atributos. Outra coisa muito bacana é que essa visualização 3D pode ser adicionada no compositor de impressão. Eu estou criando meu mapa, vou criar aqui um novo compositor de impressão chamado teste. Ok. Vamos adicionar o nosso mapa. Essa parte aqui do compositor já é visto no nosso curso. Vou aproximar. Por isso que eu estou apresentando aqui de forma mais rápida. Para chegar onde interessa. Que é o quê? Adicionar o mapa 3D. Esse botão aqui ele não está disponível na versão 2.18 do QGIS. Essa é a novidade. Então, nós vamos adicionar a visualização 3D dessa imagem aqui. Então, quando eu adiciono, ele mostra que a cena não foi configurada. Então, quando eu olho para a direita, nós temos a propriedade do item. Nós vamos copiar as configurações da visualização 3D, que é a visualização aqui do nosso projeto. Então, a gente vai pegar essa visualização e carregar no nosso compositor de impressão. Então, só basta clicar aqui e observem, aqui nós temos essa opção, 3D Mapa 1. Selecionamos e carregamos a visualização 3D no nosso compositor de impressão e fica muito legal na hora de produzir o seu mapa impresso ou para o seu projeto, você quer fazer o seu trabalho no PowerPoint e tal. Então, nós temos também agora essa nova possibilidade, essa nova vantagem do QGIS 3. Outra coisa bem interessante é criar vídeos. Como é que a gente cria o vídeo? Nós temos essa opção aqui, animação. Eu quero criar uma animação que é um conjunto de frames. Então eu tenho essa primeira frame e eu posso adicionar outras frames e no final clicar aqui no play e executar como se nós estivéssemos realizando um voo baseado nesses frames. Vamos fazer aqui alguma. Nós temos essa primeira, vou adicionar valor 0, ele fala que já tem, então vamos fazer o seguinte, eu vou adicionar esse aqui e vou colocar 1 segundo. Ok, então agora eu vou rotacionar aqui. Rotacionei. Essa aqui vai ser minha nova frame. Frame 2. Então, segundos, eu vou querer 3 segundos. Agora, eu vou voltar agora aqui novamente. E um voo para cima. E aqui eu vou chamar de 5. Ok. Isso aqui já é dado nesse tempo, então vamos colocar aqui 8. Certo. Então com essas 3 frames eu vou clicar aqui para executar. E nós temos ali a mudança de visualização. E se eu quiser que ele fique executando em loop, nós podemos selecionar essa opção aqui, repetir, e ele vai voltar para o início. Então, muito bacana. E aí você pode, inclusive, exportar essa visualização aqui, salvar como imagem e trabalhar em outras mídias.